noite a todos aqueles que nos acompanham pelo estudo pela net. É mais uma vez motivo de nós darmos graças ao nosso Deus. Um abraço muito forte a todos. De 2 a 8 dias vamos ter o nosso irmão Alberto. Agora ainda estamos longe, mas 2 a 8 dias vamos tê-lo aqui connosco. Um abraço muito forte para ele. 2 a 15. Então eu estava aqui equivocado na data. Mas que o Senhor assim nos ajude, 2 a 15. Vamos então, vamos ler a Palavra de Deus e vamos ler em Colossenses 4, é a carta que temos estado a estudar, e o capítulo 4, e vamos lê-la. E vamos lê-la de pé, irmãos. E a Palavra de Deus diz-nos assim: Vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, e se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado o Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido de consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Nifa, que é a igreja que está em sua casa, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio da Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Vamos então, podemos sentar, vamos agora ouvir então o nosso irmão Alberto, e depois um irmão, se tiver o desejo de partilhar connosco algum pensamento, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja que estuda a palavra de Deus, as Escrituras, para adorar ao Senhor. Colossenses 4, no verso 13, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Você vive naquilo que crê, de fato e de verdade? Existe uma frase muito conhecida, muito famosa: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Outra frase: tua vida fala tão alto que eu não consigo escutar o que falas. É muito comum hoje em dia questionarmos as pessoas a respeito da sua fé. Desconfiamos, será que ele vive conforme ensina, conforme fala, conforme crê de verdade? No verso 13 de Colossenses 4, nós encontramos Paulo dando testemunho de Epáfras, que num exercício agonizante ora e clama, intercede por sua igreja, pelo seu povo e pelas pessoas que ele evangelizou, conforme o primeiro capítulo de Colossenses 1, versos 7 a 9. O verbo testemunhar que aparece aqui, no original, martírio, significa confirmar, testificar de algo,
participar ou experimentar algo vivido. O testemunho é uma palavra derivada, martíria. Denota o ato de testificar algo com convicção. Portanto, podemos ver Paulo mostrando que ele, olha, eu coloco a minha mão no fogo pela vida de Epáfras. É um ditado que nós temos por aqui. Ele quer dizer que ele se sacrifica por aquilo. Daí vem a nossa palavra mártir, sacrificar-se por algo. Dar credibilidade, testemunho, isso é para pessoas capacitadas para tal. Se assim não for, a palavra, a convicção ou a experiência vivida não vai ter credibilidade. Veja João capítulo 3, no verso 11, o que nós podemos extrair. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. O testemunho é muito importante. Hoje, neste mundo tão conturbado e sem sentido, precisamos testemunhar do amor de Deus através das Escrituras para as pessoas. E com isso, ensinar e mostrar o que Jesus fez por cada um de nós. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, 1 Timóteo 4, no verso 12. Sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nada adiantaria você falar, argumentar intensamente, se as suas palavras não condiz com a sua conduta, com a sua realidade. Nós precisamos cada vez mais viver aquilo que ensinamos, que pregamos. Viver antes de falar, antes de ensinar. Há um exemplo que podemos tirar no segundo livro de Reis, no capítulo 4, no verso 9. Eliseu era um profeta de uma conduta ilibada, transmitia uma reputação, transmitia autoridade, seriedade, respeito. E no capítulo 4, verso 9 do segundo livro de Reis, uma senhora de recursos, de posses, ela observava o profeta e ela diz assim, ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E continua, façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candelabro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali possa se retirar. No verso 10, continuação de 2 Reis 4. Veja que este homem, com sua reputação, atraía a atenção. E as pessoas sempre vão observar a sua conduta, vão observar o seu gesto, os seus costumes. E isso diz muito mais do que palavras. Paulo ele continua, e na segunda carta a Timóteo, no primeiro capítulo, verso 8, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não devemos ter vergonha, não devemos ter receio, medo de testemunhar. Testemunhar começa com poucas pessoas, devagar, até você atingir o maior número de pessoas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, também tem uma observação importante. Sempre estarmos preparados. Diz assim, estais sempre preparados para responder com mansidão, temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Para isso nós precisamos pedir a Deus sabedoria,
precisamos pedir a Deus coragem, precisamos pedir ao Senhor entendimento para dar um bom testemunho. Tiago, capítulo 1, verso 4 e 5, conhecido: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tem medo, você tem receio, falta de sabedoria, peça a Deus em oração, o Senhor atende. O Senhor supre as nossas necessidades para testemunhar. Através da nossa experiência pessoal, do nosso testemunho, podemos incentivar muitas pessoas a vir até Cristo, a confiar nas Escrituras, a entregar as suas vidas, a viver pela fé, através sempre de um bom testemunho. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Boa noite a todos os irmãos. É bom podermos estar aqui mais uma vez a estudar a Palavra de Deus. E antes de começar, irmãos, queria deixar-vos uma nota acerca de algo que tenho aprendido nestes dias e que pode parecer complexo, mas eu ensinou-me uma parte acerca da parte espiritual da nossa vida com o Senhor e acerca do que nós falamos aos outros, que muitos acham que não faz sentido, mas do que eu vos vou dizer vai fazer sentido em algumas passagens. E o que eu aprendi foi o quê? A semana passada, na sexta-feira, estávamos a ter uma apresentação da firma e depois acabaram por falar ali de física quântica e coisas assim desse género. E houve uma coisa interessante que eles disseram, que uma das melhorias que deu, por exemplo, para os computadores e que no futuro eles pensam que poderá trazer melhorias, é acerca de algo de partículas e átomos, que eles dizem que as partículas e os átomos podem ter dois estados ao mesmo tempo. E nós, na altura, achámos engraçado esse tipo de conceito. Eles depois disseram que não conseguiam perceber porque é que é assim, eles veem que isso acontece. O exemplo que eles deram era, por exemplo, o facto, imaginem uma luz estar ao mesmo tempo ligada e desligada. E então eles viam esse tipo de fenómeno nos átomos, terem dois estados ao mesmo tempo. Eles não percebiam porque é que acontecia, não percebiam qual é que era a origem de tudo isso, mas uma coisa é certa, é que eles perceberam que de facto um átomo pode ter dois estados ao mesmo tempo. E nós achámos engraçado porque acabámos por dizer que na língua portuguesa nós já falávamos de física quântica, ainda eles não falavam disto. E um dos exemplos que nós dávamos era: olha, aquele indivíduo está mais morto do que vivo. Ou então tal fulano está mais para lá do que para cá. E então nós já temos expressões destas a falar de estados que são o mesmo estado e a mesma pessoa ter dois estados iguais ao mesmo tempo, e achávamos muito engraçado isto. E eu depois, a ler a Epístola aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 1, também percebi que, de facto, ainda mais atrás, já a Palavra de Deus falava de algo que para nós, porque ter dois estados ao mesmo tempo, para nós é paradoxal, pode parecer até incoerente ou contraditório, mas a verdade é que isto acontece. E é interessante, nós vemos na Palavra de Deus, na Epístola aos Efésios, capítulo 2 e versículo 1, em que Paulo diz: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Reparem que aqui, nesta passagem, mostra que nós, de alguma forma, tínhamos dois estados ao mesmo tempo. Como é que eu, estando vivo, estava morto, não é? E como é que eu, estando vivo, estava morto e tinha de ser vivificado, porque eu estava morto em ofensas e pecados. E isto parece contraditório, parece estranho ao ouvir, porque são coisas que nós não entendemos. Mas é interessante que a Palavra de Deus já nos falava disto, e é interessante que foi preciso descobrirem coisas do género para nós percebermos que, de facto, quando a Bíblia fala que nós, e que muitos neste mundo afora estão mortos em ofensas e pecados, estando eles vivos, é algo que pode parecer estranho, pode ser, se calhar, parecer incompreensível na mente de alguns, mas a verdade é que esta é a realidade espiritual de todos que não creram ainda em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é por isso que é importante nós falarmos disto, porque de facto há muitos que, estando vivos, estão mortos espiritualmente e estão mortos em ofensas e pecados.
Daí ser importante, irmãos, nós estudarmos a Palavra de Deus e estarmos aqui, é esse o propósito que aqui estamos, é estudar a Palavra de Deus para também conseguirmos falar de forma simples e mais clara aos outros, que se calhar alguns podem entender de física quântica, mas é interessante que se calhar olham para esta passagem e não percebem o que aqui está. Mas o Senhor já fala de uma realidade muito antes de sabermos o que é que seja de física quântica ou o que for. Mas vamos então à nossa passagem, irmãos, e então no capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Já temos falado aqui e já a semana passada falámos acerca do zelo, temos falado acerca também como é um bom soldado, e acerca disto é interessante, irmãos, porque Epáfras, neste sentido, também poderíamos ver que ele era um soldado completo, porque ele combatia sempre. Era sempre em orações. Parecia que nós, ao lermos esta passagem, e o irmão José já falou dos soldados na Ucrânia, de alguns que têm voltado para ver as suas famílias, descansarem e revendo e revejam também os vídeos do estudo bíblico acerca do versículo 12, para verem que, de facto, Epáfras não tinha descanso e o combate dele era sempre. E quando chegamos à parte do zelo, vemos que ele não tinha só zelo. O zelo dele pelos colossenses, pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, o zelo por eles era muito grande. E qual é que era o zelo por eles? Ele zelava pelo quê? Qual é que era o propósito? E vemos que o propósito pelo qual ele zelava por eles era pela firmeza deles, naquilo que eles tinham recebido, naquilo que o apóstolo Paulo e ele lhes tinha ministrado. E que nós vemos no capítulo 1, e podemos ir lá ver, já que estamos cá perto, no capítulo 1, e a partir do versículo 4, que nós lemos: Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E notem agora como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, da vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E ele depois continua, chegando até à parte do versículo 23, em que ele diz: Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O zelo deles e aquilo que eles tinham aprendido de Epáfras, de facto, era o Evangelho que Paulo tinha sido feito ministro, que ele já tinha pregado a todo o mundo e que já tinha sido pregado a toda a criatura que há debaixo dos céus. E vemos que Paulo, ele regozijava-se acerca disto. Ele dizia que ele foi feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Lemos no versículo 25. E vemos que o zelo, então, o grande zelo de Epáfras não era só acerca da parte do dia-a-dia ou da parte devocional, de eles estarem firmes no Senhor em termos da vivência, de lidar uns com os outros. Era também, e principalmente, acerca da doutrina, e da doutrina que tinha sido dada ao apóstolo Paulo através do Senhor. E era este grande zelo que Epáfras tinha de ter com eles, e que mesmo assim este grande zelo se calhar até poderia ser pouco, porque ainda assim nós lemos que havia alguns que queriam dominá-los a seu belo prazer. Lemos nós no capítulo 2 e versículo 18, que com pretexto de humildade e de culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E
Epáfras, mesmo tendo um grande zelo, ainda assim havia o risco de eles desviarem-se do apostolado, do ministério que o Senhor tinha dado ao apóstolo Paulo, da doutrina que ele tinha dado ao apóstolo Paulo, e que Epáfras estava a ensinar, e mesmo tendo grande zelo nisto, porque ainda assim corria o risco de se desviarem. E porquê é que é importante o ensino correto das Escrituras? Porque é que é importante nós falarmos aqui do mistério do Evangelho, que Paulo fala várias vezes, do apóstolo Paulo, muitas vezes ser zeloso, e nós vemos ele dizer, e ele ser zeloso, quando fala acerca deles, diz que, e acerca das ordenanças, ele diz que, estando vós estáveis mortos no pecado, na incircuncisão da vossa carne, e notem que Cristo vos vivificou juntamente com eles, perdoando todas as ofensas. E como nós já estudamos até aqui, é dito também que, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma forma nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, e notem, isto é importante para que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E a importância e Epáfras, de facto, tinha o grande zelo por eles e procurava ministrar o ensino correto a eles e tinha zelo para que eles estivessem firmados naquilo que ele lhes tinha ensinado de forma correta, para que eles não se desviassem nem para a esquerda, nem para a direita, para que eles não se fossem enganados, para que eles não fossem ludibriados para quererem qualquer outra coisa, principalmente voltarem-se para as ordenanças da lei. E vemos que Epáfras lutava por isto, o combate dele era constante. E a luta dele não era só a luta dele ir lá, ensinar-lhes, garantir que eles estavam firmados naquilo que ele lhes tinha ensinado, mas também o combate dele era através da oração, porque ele fazia isto, como nós sabemos, e orava por eles. Ele era zeloso, procurava saber, ainda continuam firmes, não continuam, olha, afinal eu fui lá e começaram a vir alguns indivíduos a ensinar-lhes coisas estranhas que nós não ensinámos, que são alheias ao mistério, que são alheias ao Evangelho que nós temos pregados. E então vemos Epáfras a ser zeloso, a procurar saber qual é que era o estado deles, a procurar corrigir a trajetória deles, o ensino deles. Porquê? E porquê é que isto é importante? Porque o ensino correto da doutrina e nós ensinando corretamente o mistério de Cristo, isto vai fazer com que o nosso comportamento, o nosso estar, o nosso falar uns com os outros, seja de facto conforme a palavra de Deus, e isso tenha influência na vida, tenha influência correta. Nós, por exemplo, se lermos Gálatas no capítulo 5, irmãos, e Gálatas no capítulo 5 é um exemplo típico do que acontece quando alguém se desvia de facto do mistério de Cristo, do Evangelho da graça de Deus. Nós sabemos que os Gálatas tinham esta luta de estarem de facto a tirá-lo, a dizer que eles tinham de cumprir a lei de Moisés de alguma forma para eles se manterem ou puros, ou porque era para eles mostrarem fidelidade. E os Gálatas, irmãos, quando o apóstolo Paulo os repreende, ele não os repreende por eles deixarem de crer em Cristo ou por eles serem de alguma forma estarem a ser mais secularizados, como muitas vezes achamos que acontece em algumas igrejas hoje. O caso deles não era esse, o caso deles era de desobediência à verdade do Evangelho que Paulo tinha recebido do Senhor. E quando eles começaram-se a desviar, nós vemos que, e uma das consequências que existe no ensino errado da palavra de Deus, é que nós lemos no capítulo 5 e no versículo 15, Paulo dizer, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Isto era uma das consequências graves deles se desviarem da graça de Deus e começarem a fazer coisas da lei. Porque nós vemos ele a dizer, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E ele depois continua a falar acerca da lei, dizendo, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído.
E vemos que o comportamento deles, de quererem começar a fazer as coisas da lei, fez com que eles, em termos de comportamento, em termos de vida, em termos de falarem uns com os outros, em termos de coerência na conversa, até em termos de discussões, vemos que eles começou a haver divisão tal que eles provavelmente poderiam ter discussões intensas, que Paulo usa esta expressão, dizer que vocês mordeis e devorai-vos uns aos outros. Vocês andam-se a morder uns aos outros e a devorar. Para que toda essa discussão? Para que toda essa divisão? E então uma das coisas que o ensino, se não for correto, e Epáfras tinha este zelo de ensiná-los corretamente e zelar para que eles mantivessem-se no sino tal como o apóstolo Paulo lhes tinha dado e Epáfras lhes tinha dado, para garantir que o ensino errado não fosse introduzido e as consequências não viessem a acontecer. E vemos que uma das consequências era esta de Gálatas. Eles começarem a ter divisões, a começarem a ter discussões, a começarem a ter guerras uns com os outros. E onde é que estaria o amor? E Paulo até diz, vocês não ouvem a lei, vocês querem obedecer, mas não ouvem o que é que a lei diz, andam vocês a fazer exatamente o contrário, andam a fazer a andarem a lutar uns contra os outros, tenham cuidado, não se consomem uns aos outros também. E de facto o ensino errado das Escrituras faz com que a nossa vida, o nosso falar, o nosso estar, o nosso andar uns com os outros, seja posto em causa. E não é isso que acontece hoje em dia na cristandade, irmãos. Quantas denominações nós vemos hoje em dia? Hoje vemos pentecostais, por exemplo, neopentecostais, deuteropentecostais, vemos em termos de igrejas batistas A, B, C, igrejas reformadas ou igrejas batistas ou mais radicais, uns mais conservadores, ou seja, não há coerência entre eles, porque a doutrina de todos eles são todos diferentes, porque nenhum deles está firmado, de facto, no mistério de Cristo, no ensino que o apóstolo Paulo deu e que o Senhor deu ao apóstolo Paulo para ele, de facto, nos ensinar a nós. E quando não há esta obediência à palavra de Deus, não há esta divisão correta da palavra de Deus, as consequências que é divisão. É divisão, é perda de bênção, é desvio e, de facto, as consequências são gravíssimas, irmãos. E, de facto, não é de admirar que nós vemos Epáfras combater sempre por eles e ele ter um grande zelo por eles, porque o risco de desvio era enorme. E vemos que Epáfras, mesmo tendo grande zelo, ainda assim havia o risco dos colossenses começarem a ser desviados daquilo que tinham sido ensinados. E o mesmo mantém-se connosco hoje, irmãos. Isto, se naquela altura o combate deles tinha de ser sempre, e se o zelo deles era grande, nós hoje, muito mais. Porque hoje há muito mais conflitos, há mais divisões, há mais desvios e, de facto, se a palavra de Deus não for ensinada corretamente e se nós não viermos, de facto, não viermos ao estudo bíblico estudar a palavra de Deus e, de facto, falar dela e dividi-la bem manejada e ver coisas que diferem, nós, de facto, corremos o risco de acontecer o mesmo que aconteceu aos Gálatas. Haver divisão, haver conflito, haver perda de bênção, haver perda de bem-aventurança e se isso acontece, o Senhor não vai ser glorificado nessas coisas, nem nós vamos usufruir as bênçãos, nem vamos andar nas boas obras que Ele quer que nós andemos. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a nós ter grande zelo, não só na nossa vida, mas muito mais no ensino da Palavra de Deus, a nós mantermos firmes naquilo que o Senhor nos deu, através do apóstolo Paulo, para nós, de facto, ao aprendermos isto, que Ele nos deu para nós, a nós exercermos isto nas nossas vidas e, de facto, fazermos como Epáfras fazia, termos grande zelo, combatermos uns pelos outros em orações, para, de facto, nós estarmos firmes no Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que nós temos estado a ouvir da Palavra de Deus, que é muito importante no estudo bíblico. Epáfras é de facto de uma dimensão extraordinária, como temos estado a ver. Vou ler outra vez o versículo 13 que diz: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Sabem que a credibilidade, a força, a autoridade do ensino está no exemplo. Escusamos dar a volta ao contrário. Não funciona. O que é que adianta um indivíduo saber muito bem a Bíblia,
conhecer muito bem a Bíblia e não é uma ilustração da Bíblia. Não vive a Bíblia. Epáfras não era assim. Notem, lhe dou testemunho. E eu gostava de parar aqui um bocado para nós refletirmos sobre isto que o apóstolo Paulo diz. Para vocês perceberem bem a força desta palavra, eu vou fazer uma pergunta. Vocês dão testemunho de quem? Ou melhor, nós, eu também, damos testemunho de quem? Eu estou aqui para dar testemunho do Eloy. Estou aqui para dar testemunho do Nando. Ou do José. Ou do Dário. Ou do Alberto lá no Brasil. Nós estamos aqui para dar testemunho de quem? O apóstolo Paulo diz assim a dada altura, no livro dos Atos: e vi aquele que me dizia, dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. O testemunho deve ser dado acerca de quem? De mim? Do Márcio? Do Paulo? Sei lá, do Carlos? De todos? Acerca de mim, diz o Senhor. O testemunho deve ser dado acerca de mim. Nós temos de ter muito cuidado se quisermos dizer aquilo que Paulo diz. Dar testemunho acerca de Epáfras. Mas afinal é acerca de Epáfras ou acerca de Cristo? Queridos irmãos, nós só podemos dar bom testemunho acerca de Epáfras se o testemunho que estamos a dar acerca de Epáfras é o testemunho que estamos a dar acerca de Cristo. Ou seja, se Epáfras vive Cristo. Esta é que é a realidade. Nós não podemos dar testemunho de ninguém de ânimo leve. Nós só podemos e devemos dar testemunho de alguém que viva Cristo, que revele Cristo. E Epáfras era um destes. E eu gosto quando ele diz que ele tem grande zelo. Eu, na penúltima vez que nós tivemos estudo bíblico, eu intervi, e eu fiz uma referência no fim, uma breve referência rápida no fim, se vocês se lembram, quando ele disse que ele tinha um grande zelo. Grande zelo. Só há um zelo que é grande, que é o que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 2, se não estou em erro, diz, estou com um grande... Ele dizia que estava... Eu vou ler, que é melhor, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 2, e não há nada como nós lermos, que é para não errarmos. Diz ele assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Sabem o que é um grande zelo? É zelo de Deus. E por isso, quando vemos o apóstolo Paulo com zelo, que é uma coisa impressionante, o zelo dele, nós quando estudamos a vida dele nas Escrituras e nos apercebemos quem ele era, e vemos-lo com zelo, aquele zelo, e isto é muito importante, não era zelo dele, era zelo de Deus. Irmãos, sejamos zelosos, mas que o crédito seja para o Senhor. Que deem testemunho de nós, mas que o crédito seja para o Senhor. Vocês já ouviram acerca daquele missionário que foi para o Oriente? Há muitos anos. Isto aconteceu. E sozinho lá foi, como missionário, falar de Cristo àquela gente que nunca tinha ouvido falar de Cristo. Lá para... Eu não sei se era na China, se era na Índia, mas sei que era lá para o Oriente. Nós já ouvimos falar acerca disso, certamente. E ele ali esteve muitos anos. E era uma pessoa que não sabia a língua deles. Passados uns anos, uma equipa de missionários organizada foi evangelizar aquela zona.
E quando chegaram lá, começaram a falar do Senhor Jesus Cristo, a dar testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo àquela população, na língua deles. E eles viraram-se e disseram assim: nós já ouvimos. Já ouviram? E ele já cá esteve aqui no meio de nós. Mas o Senhor Jesus Cristo algum dia esteve na Ásia? Esteve na pessoa daquele indivíduo. É isto que Deus espera de mim e de vós. Meus filhinhos, dizia o apóstolo Paulo por outras palavras, estou com dor de parto acerca de vós, até que Cristo seja formado. Eu sofro até ver Cristo formado em vós. E Deus quer ver Cristo formado em mim. E é só quando Cristo estiver formado em mim que o meu zelo não é o meu zelo, é o zelo de Deus, é um grande zelo, mas o crédito é dele. E a vida que eu vivo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e os outros veem isso. E eu gosto disto. Eu só posso, com conscientemente, eu só posso dar testemunho de um irmão meu, se esse irmão meu revelar Cristo na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes, em todas as coisas. De outra forma, é melhor estar calado e não dar testemunho de ninguém de ânimo leve. Paulo podia dar testemunho acerca de Epáfras, por causa de facto, olha, eu não sinto liberdade para dizer mais nada, vou-me calar e os irmãos que venham a seguir falar. Força, José e Nando, o Senhor está à espera que vocês deem o vosso contributo aos irmãos que nos estão a ouvir. Venham cá. Força. E a hora vai terminada. Não, aquilo acerca da mesma linha de pensamento que o nosso irmão Carlos vinha a falar, há duas coisas. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos nos chegar a Ele tal e qual como nós somos. E muitas das vezes nós reinventamos a palavra de Deus. Muitas das vezes nós, logo a seguir nós dizemos, então eu tenho que ser como eu sou. E ninguém tem que me amar precisamente como eu sou. Estamos completamente enganados. Temos que refazer então, temos que pensar bem naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que de facto devemos ir ao Senhor tal e qual como nós somos. Porquê? Porque só o Senhor tem capacidade para transformar. Só o Senhor consegue dar vida. E a palavra de Deus diz que o velho homem, nós automaticamente, há uma nova criatura em nós. Então essa nova criatura, ela precisa de ser ensinada. Essa nova criatura, ela precisa... O que é que acontece? Há três palavras que eu gosto muito. É o despojar, o revestir e o renovar. E constantemente o apóstolo Paulo fala nesta questão. Na questão de despojar para revestir, para depois renovar. Nós vemos que de facto só conseguimos perceber qual é a vontade de Deus quando nós renovamos diariamente a nossa mente. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele fala na renovação da mente. Porquê? Pela palavra. Então, mas para eu renovar a minha mente, eu tenho que estar despojado da minha velha carne. Ou seja, aquele homem que eu era, aquela pessoa e as máximas que o mundo transmite e diz assim, tu tens que ser aquilo que tu és e todos te têm que aceitar como tu assim és, e tu. Esqueçam isso. Nós precisamos constantemente, todos os dias, e a palavra de Deus diz, e nós na carta aos Colossenses, no capítulo 3, e nós vemos o apóstolo Paulo no capítulo 3 e no versículo 8 diz assim, mas agora, despojai-vos também de tudo. Ele não diz para nós nos despojarmos só de algumas coisas. Porquê? Porque nós somos uma nova criatura neste momento. Então há necessidade em Cristo, lá está, vem de encontro àquilo que o nosso irmão Carlos vinha a falar agora. Ou seja, o testemunho, lá está, o tal testemunho que nós damos é Cristo em nós. E é impossível nós vivermos uma vida que possa ser o reflexo do Senhor Jesus Cristo se ainda estivermos revestidos do velho homem, da velha carne. Porque há bagagens que nós... Porque é que a importância que é, e a palavra de Deus fala nisto, de a palavra, o Evangelho, ser ministrado às crianças, para que eles possam converter logo muito cedo, assim que tenham entendimento. E eu falo aqui para a Ritinha,
falo porque ela é muito pequenina ainda, mas eu dou graças a Deus porque ela tem entendimento e eu acredito que o Senhor, só o que o Senhor conhece, mas acredito que ela tenha o Senhor como seu único Salvador. Para quê? Porque é muito mais fácil, como é óbvio. Reparem numa árvore, quando ela é pequenina, é mais fácil de limpar, não precisamos de subir, nem precisamos de cortar galhos grandes onde traz sofrimento à árvore, porque é mais fácil de limpar as teias de aranha, deixá-la mais viçosa, e é isso que o nosso Senhor quer fazer em nós. E daí a importância que é, irmãos, mais do que nunca, depois de nos despojarmos, temos que nos revestir. E vamos nos revestir de quê? E no mesmo seguimento, a palavra de Deus diz-nos assim no versículo 12, no versículo 10, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, no capítulo 3 de Colossenses, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. É impossível nós termos um copo cheio de coisas que não sejam puras e nós queremos pôr lá coisas puras. É impossível, temos que despejar o copo para depois então podermos revesti-lo e enchê-lo com água pura, com água limpa. E é isso que o Senhor quer, mas isso é um exercício e é uma disciplina que tem que ser constantemente. Tem que ser constante. Daí nós nunca podemos dizer... É errado, irmãos. Muitas das vezes, nós olharmos para os outros com os nossos próprios olhos. Temos que olhar como o Senhor vê. E muitas das vezes a idade não significa maturidade espiritual. Nós temos jovens com uma maturidade espiritual imensa. Porquê? Porque a diferença está em estarmos perto do nosso Deus. Essa é a diferença. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que o facto de estarmos aqui hoje, esta noite, eu acredito que todos nós estamos cansados, acredito que todos nós passamos, se calhar, um dia difícil, mas só o propósito de nós estarmos aqui significa que nós estamos dispostos a querer, a despojar, para revestir e renovar. E renovar através de quê? Do estudo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Acho que o tempo vai passado e vamos terminar então, vamos ficar de pé, irmãos. Eu não sei se, Zé, depois para a semana, peço desculpa, Zé, se tiveres alguma coisa para dizer, ainda tens 3 minutos. Sim, pode ser, é isso, Zé, podes vir terminar. É assim, o nosso Zé hoje ligou-me porque, lá está, ele tinha uma missão muito mais importante, que era a missão de acompanhar a nossa Cristina. E então ia chegar tarde, e então passou-nos aqui, e é mesmo assim, é por isso somos uma equipa. Zé, então terminas com a oração, faz favor, desculpa lá. Eu é que agradeço. Nada, não tens nada que agradecer. Vamos então ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, de facto nós louvamos o Teu nome por este tempo tão precioso, Senhor, e obrigado porque nos dás a sabedoria que carecemos para escolher a melhor parte. E não há melhor lugar para estarmos senão aos Teus pés, Senhor, e é nesse propósito que nós aqui estamos, porque é de Ti que queremos aprender, porque de facto, Senhor, queremos fazer a Tua vontade. Por isso Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, por tudo aquilo que nos ensinaste nesta noite, que Tu nos ajudes, Senhor, a podermos dar testemunho de Ti, Senhor. Que de facto, como dizia ao Teu servo, que Ele cresça e eu diminua, que o Senhor Jesus Cristo, Ele seja bem visível em cada um de nós. Por isso, Senhor, obrigado e por nos dares o privilégio de poder servir-te e, de facto, Senhor, lá fora está uma grande multidão que precisa de conhecer-te. Pai amado, que Tu continues connosco, dá-nos uma noite de paz e descanso, leva-nos em bem até aos nossos lares. É isto que nós Te pedimos, no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Culto já terminado.